Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Primeiro livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 23. E assim que você achar, olhe ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa aonde que nós vamos ler. Já acharam? Está escrito assim: convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Amém. Bom, né? Vou ler de novo. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Bom demais. Agora eu leio outra vez e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Pernambuco, repete em seguida. Vamos lá. Convertei-vos, bem alto, convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Amém? Você crê na palavra de Deus? Quer saber mais desta palavra? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que Recife já deu para a palavra de Deus, que o Pernambuco já deu para esta palavra. Você que está ouvindo pela rádio ou ouvindo pela internet, você que está ouvindo no aparelho de som, junte-se a nós aqui em Recife e também aplauda o Senhor. E para estas palmas melhorarem, vamos abrir a nossa boca e dizer glória, glória, glória a Deus. Olha como as palmas melhoraram. Olhe para o alto e diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Oh, glória. Vai glorificando, vai amado, vai amada. Pai querido, recebe todo este louvor. Abre o céu para receber. E sobre cada um dos teus filhos que te glorificam, sobre cada vida que te exalta, derrame o teu Espírito Santo, derrame a tua virtude, derrame o teu poder. Pai querido, este povo quer saber as tuas palavras, este povo quer ouvir o Senhor falar. Ninguém veio aqui por causa do homem. Pai querido, vem agora com teu Espírito Santo e tome o teu lugar de honra. Fale o Senhor com cada vida. Use agora a boca do pregador. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. No nome santo do teu Filho Jesus, assim seja feito. Amém. Diga amém, Senhor. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. O Espírito Santo já está se derramando. Você viu, por esta leitura que nós fizemos, o primeiro benefício do derramamento do Espírito Santo é você ficar sabendo a palavra de Deus. E isso é interessante. Quando a pessoa não tem esse derramamento do Espírito, ela lê a palavra e diz: não consigo entender. É tão complicada esta palavra. E veja o que Deus disse: derramarei abundantemente sobre vós o meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, fica fácil compreender esta palavra que parece complicada, porque a partir daí você vai receber a mesma inspiração
que os profetas que escreveram a Bíblia receberam. E da mesma fonte. Porque toda a Bíblia foi escrita por homens. Mas homens cheios do Espírito Santo. Homens inspirados pelo Espírito Santo. Então, para eu ler esta palavra, eu tenho que depender da inspiração do mesmo Espírito Santo que inspirou os escritores da Bíblia. É lógico. Porque quando eu tenho o Espírito Santo, o meu entendimento é aberto. E aquilo que antes eu não conseguia entender, eu passo a compreender. A palavra de Deus deixa de ser aquele mistério, aquela coisa complicada. Você passa a entender muito. Porque o Espírito Santo vai te revelando, vai te mostrando. E há muitos tesouros escondidos neste livro. Tesouros que você precisa cavar. E quanto mais você cava, mais você descobre. Toda vez que eu vou ler a Bíblia, toda vez que eu vou ler esta palavra, eu falo isto para Deus. Meu Deus, o que está escrito aqui com tinta preta, até uma criança lê. Eu quero ler o que não está escrito com tinta preta, mas que está escrito pelo teu Espírito Santo. O que está escrito aqui entre a primeira e a segunda linha, nessa entrelinha aqui, ó, nisso que parece branco, parece que não tem escrito nada, é aqui que eu quero ler. Porque eu dependo, eu preciso do teu Espírito Santo para ler. Então abra o meu entendimento, fala comigo pelo teu Espírito Santo. Quando você começa a orar desse jeito, quando você tem o Espírito de Deus, então começa a surgir na tua mente, no teu coração, tudo aquilo que Deus tem oculto na palavra. E é tanta informação que você precisa pegar uma caneta para começar a tomar nota. E tem hora que você vai dizer, Espírito Santo vai mais devagar porque eu não estou conseguindo acompanhar, eu não escrevo tão rápido assim. Então veja só, este é o primeiro benefício do derramamento do Espírito de Deus. O próprio Deus nos faz saber as suas palavras. E a partir do momento que eu recebo esse derramamento do Espírito de Deus, inexplicavelmente eu passo a ter vida, e vida de verdade. De maneira que eu não imaginava que pudesse viver tão bem e que pudesse ter uma vida tão ampla. A pessoa cresce. Você fala, mas que vida é esta, gente? Antes a minha vida era triste, era vazia, sem sentido, uma vida cabisbaixa, uma vida limitada. Agora a minha vida ampliou-se grandemente. É benefício do derramamento do Espírito. Vamos comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler o versículo 14. Olha só. Deus falando, é tão lindo quando Deus fala. Quem aqui queria ouvir a voz de Deus? Então Deus vai falar isso com você, ó. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. É uma vida tão transbordante, já que Ele está derramando o seu Espírito abundantemente em nós, que a única conclusão que nós chegamos é que é o próprio Deus que está fazendo isso. Por isso que Ele testificou, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz. E não é uma vida qualquer, é uma vida realmente transbordante. Voltando um capítulo só, aí mesmo em Ezequiel, capítulo 36 agora. Vamos ver que vida é essa que o Espírito de Deus nos proporciona. A partir do versículo 26. Estou em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Olha o que Deus diz sobre esta vida que o Espírito nos concede. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis.
E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Você vê? É uma vida tão nova que o derramamento do Espírito nos proporciona, que até o coração se torna outro. Coração novo. O irmão Miguel foi me buscar lá no hotel que eu estou hospedado em Recife, e no caminho ele veio me contando que antigamente, antes de se converter, ele não ficava por baixo nunca. Nunca se calava numa discussão. Nunca admitia ficar por baixo. E ele disse que agora não. Agora ele é capaz até de ficar calado, parecendo que perdeu uma briga, só para não sair do espírito. Você vê? O que é isso? Um coração novo. Porque o Miguel antigo, ele iria brigar, discutir e até terminar uma amizade só para dizer que ele está certo. Agora, o Miguel novo tem um coração novo e uma nova vida. Quem vê não entende. Você sabe que fica complicado você com uma nova vida andar com amigos da velha vida? Não é, Ademário? Não foi isso que você me falou ontem? Fica complicado. O Ademário estava 35 anos desviado. Esse homem aqui, ó. 35 anos desviado. Aí, ele me contou que, ouvindo a rádio, ele voltou para Jesus Cristo, não é? Se reconciliou com o Senhor, mas que fica complicado, porque todos os amigos são do mundo. São os velhos amigos. E esses velhos amigos não entendem que o Ademário agora é um novo homem, com um novo coração. Fica complicado. Por isso que Deus não quer que você, ao ter essa nova vida, continue convivendo com pessoas da velha vida. Não se trata de se isolar dessas pessoas, pelo contrário. Você não pode mais continuar fazendo o que elas fazem e andar com elas nas coisas que elas fazem. Por exemplo, antes se jogava um futebolzinho à tarde e depois do futebol aquela rodada de cerveja. Agora você não está mais na rodada de cerveja. Tudo bem, pode até jogar futebol com eles, não é pecado, desde que não fale palavrão, desde que não chute a canela de ninguém, não é? Desde que não brigue no campo, não é pecado. Mas acabou o futebol, todo mundo vai tomar 3, 4 cervejas cada um. E você? Eles vão ficar zombando, é ou não é? Não fica difícil? Eu vou dizer uma coisa, ó. Depois que Deus fez esta obra na tua vida, depois que Ele fez de você um novo homem, uma nova mulher, você não serve mais para a velha vida e nem para o velho mundo. Por isso que você não pode mais olhar para trás, porque tudo é novo para você agora. E Deus tem essa vida transbordante, cheia do Espírito Santo. É por isso que hoje você veio aqui. Uma reunião do Espírito Santo. Uma reunião de busca do Espírito Santo. O que você está fazendo aqui? Ah, pastor, porque eu quero. Eu quero o Espírito Santo. Mas por que você quer o Espírito Santo? Ah, pastor, eu quero. Quantos aqui querem? Levantem as mãos. Por que vocês querem? Porque agora é um coração novo. Porque agora você quer mais de Deus. Você não se contenta com menos. Você não abre mão da promessa que Ele fez. E olha, Deus disse categoricamente: eu porei dentro de vós o meu Espírito, e vai ser hoje mesmo. Oh, glória, vai ser hoje. Hoje você vai transbordar do Espírito de Deus. Você vai sair daqui mais novo do que já é. É verdade. Você vai sair daqui mais empolgado, mais empolgada do que você já está. Pastor, como isso é possível? Porque Deus falou: eu derramarei do meu Espírito abundantemente.
Deus nunca vai falar para você, toma um pouquinho hoje, volta quarta-feira que vem. Hoje Ele já vai dar muito. Muito, 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 muito. Mas quarta-feira que vem você vai querer mais. E por que você quer mais? Porque o Espírito de Deus é infinito e o seu poder é ilimitado. E não há qualquer horizonte que possa dizer é só até aqui. Não, o horizonte nunca termina, nunca chega. Você tem que crescer cada vez mais no Espírito de Deus. É por isso que eu mesmo quero mais. Eu não podia falar, já tá bom, o que eu tenho tá ótimo. Eu cada vez quero mais, porque não há limite. É essa vida transbordante, cheia do Espírito, que acaba refletindo inclusive na nossa vida financeira, na nossa vida material, no nosso dia a dia. Veja o sustento que Deus dá pra gente nessa leitura que eu fiz para você. Agora, há uma outra vantagem de eu ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, de você ser uma pessoa cheia do Espírito de Deus. É que nunca mais você vai dizer coisas do tipo, Deus não ouve a minha oração. Eu clamo e Ele não responde. Parece que Deus escondeu a sua face de mim. Parece que Deus me abandonou. Nunca mais você dirá isso. Deus nunca mais vai esconder a face de você. O tempo todo Ele vai estar com você face a face. Quer isto na palavra? Aqui mesmo em Ezequiel, capítulo 39, no versículo 29. Olha o que Deus fala. Nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Ele nunca mais vai esconder a face. Quando eu houver derramado o meu espírito. A partir do momento que Deus derrama o espírito, Ele não vai mais esconder, não. Olha, eu acho tão surpreendente isso, que aquela pessoa que é batizada com o Espírito Santo e com fogo, aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo, quando ela se desvia, é lógico, ela vai se esvaziar de Deus. Por quê? Porque o azeite vai acabar. Nós somos a candeia, nós temos que encher a candeia de azeite, mas quem dá o fogo é Jesus Cristo, porque é Ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Mas não adianta nada Jesus Cristo me batizar com fogo, se eu não tenho mais azeite. Se eu deixo de buscar o azeite, se eu deixo de encher a minha candeia, o fogo vai queimando, queimando, até consumir todo o azeite. E aí a chama em mim se apaga. Quando a pessoa se desvia, é isso que acontece. Logo, logo, ela não fala mais em mistérios com Deus. Logo, logo, ela não sente mais a presença de Deus como ela sentia antigamente, porque faltou o azeite e a chama se apagou. Mas Deus fez esta promessa aqui, ó. Nunca mais eu esconderei a minha face deles, quando eu houver derramado do meu espírito. Aí a pessoa está desviada, como Ademário, há 35 anos desviado. Aí um dia ouve a palavra e fala, opa, lá tem azeite. Vou lá. Aí vem aqui buscar o azeite e na mesma hora é aceso pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Deus nunca mais esconde a face. Quando a pessoa vem buscar, ela recebe. Você que faz tempo que não fala em mistérios com Deus, hoje o fogo vai se acender novamente em você. O fogo do Senhor nunca se apagou. O teu azeite é que acabou. Mas enquanto eu estou falando, o Espírito Santo está te enchendo. A candeia vai se encher e logo esse pavio vai acender. Porque Jesus Cristo veio e a profecia a respeito dele diz que ele não iria apagar o pavio que fumega. Sabe quando se apaga uma vela e fica saindo aquela fumacinha? Que ele irrita, não irrita? Acaba a força dentro de casa, se acende a vela. Aí depois a força volta, a luz acende, se apaga a vela. Aí fica aquela fumacinha, o pavio fumegando. O que 99% das pessoas fazem? Olha a ponta do dedo assim, ó.
vai lá no pavio e apaga, ele está fumegando. Mas Jesus Cristo não apaga o pavio que fumega. Você pode estar desviado ou desviada, o pavio vai se acender hoje em nome de Jesus Cristo. Hoje esse fogo, essa chama vai acender e vai arder em você. Porque Jesus não apaga o pavio que fumega. Deus nunca mais esconde a face da pessoa, porque Ele derramou o Espírito dele sobre aquela vida. É tão fácil, a pessoa estava desviada, voltou, novamente ele é acesa. Porque Deus já provou aquele corpo como templo do seu Espírito. A outra vantagem, se é que podemos dizer que é uma, são várias, mas eu posso citar essa, é que a partir do momento que Deus derramar esse Espírito sobre você, você vai começar a sonhar sonhos que nunca sonhou. E não vai precisar estar dormindo para sonhar, não. Vai sonhar até de olhos abertos. Vai ver as coisas. A vantagem é que você vai começar a profetizar. E vai começar a ter visões de Deus. Quer esta promessa na palavra? Então vamos em Joel, profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Está escrito assim, ó. É Deus falando. Hoje a noite inteira Deus está falando com você. Hoje o tempo todo Deus falando com você e dizendo eu mesmo, escute só. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Olha aqui. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Quem aqui é servo de Deus, levante a mão. E você vai começar a operar prodígios em nome do Senhor, ó. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Muitos sinais, muitos prodígios, muitas maravilhas. Mas vamos parar um pouquinho agora. Para que eu desfrute de tudo isso. Para que todas essas promessas que o próprio Deus me fez se cumpram na minha vida. O que eu tenho que fazer mesmo? O que eu tenho que fazer? Foi o início da nossa leitura. Vamos voltar para Provérbios capítulo 1, versículo 23. Aqui, ó. Convertei-vos pela minha repreensão. A pessoa tem que se converter. É uma repreensão de Deus. Sabe por quê? Para uma pessoa se converter, ela tem que mudar a direção. E para ela mudar de direção, Deus tem que repreender dizendo, você está indo no caminho errado. Você está indo na direção errada. E muitas vezes a repreensão dói. Dói muito. Por exemplo, eu tenho que me converter se eu estiver na direção errada. E há várias direções erradas. No entanto, Deus precisa repreender cada pessoa que está indo numa direção errada para que a pessoa se converta para a direção certa. Uma das repreensões que mais doem é quando Deus diz para a pessoa, você tem que deixar os ídolos. Isso dói. Voltando aqui no meu irmão, o Miguel, né? Ele me falou assim, pastor, a primeira vez que eu te ouvi na rádio, que era um programa antes da Hora do Brasil, primeira vez que eu te ouvi na rádio, foi uma pregação sobre idolatria, eu fiquei com raiva do Senhor. Não é? A pessoa fica com raiva pela repreensão, não gosta. A pessoa ser repreendida naquilo que ela está fazendo de errado ou naquilo que ela acha certo. É duro. Convertei-vos pela minha repreensão. Mas apesar dele ter se ofendido com a pregação que ouviu, continuou ouvindo. Aí um dia ele estava dirigindo e escutou o pregador falando.
Eu estava lá na Vila Mariana, na Domingos de Moraes. Passou uma Kombi cheia de estudantes do Instituto de Teologia de Aparecida. E eles eram jovens. Aí eu abri o vidro do meu carro e disse para todos aqueles alunos lá, que eram candidatos a padre. Eu disse, leiam Êxodo capítulo 20. Ele ouviu isso na pregação. Aí ele anotou na hora. Êxodo capítulo 20. Você sabe o que diz, não é? Deus repreende mesmo. Não farás para ti imagem de escultura. Nada semelhante ao que existe em cima no céu, ou na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te inclinarás diante delas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Repreensão dura. O pessoal está lá adorando um ídolo, pensa que é religiosa, pensa que é de Deus. Repreensão dura. Você tem que se converter. É uma dura repreensão. Sabe o que ele me contou também? Eu achei muito interessante. Que ele tem um filhinho de 10 anos. Como é que chama mesmo teu filho? Felipe. Filhinho de 10 anos. Na passagem do ano, o Miguel veio aqui para a igreja. Mas o filhinho dele de 10 anos foi lá para a casa do avô, pai do Miguel. E o pai do Miguel fez o Instituto Teológico Católico de Recife. E tem por costume, toda passagem de ano, pegar a Bíblia Católica, abrir a Bíblia, ler um versículo e depois orar. É até um bom costume, não é? Pois bem, o filhinho dele, o Felipe, estava lá na passagem de ano e o Miguel aqui na Paz e Vida de Recife. E o filhinho dele de 10 anos está lá. E o vovô então pega uma Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia excelente de estudos, eu tenho 2. O vovô pega a Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia católica aprovada pelo Papa, e lê um versículo. Mas antes dele orar, o netinho de 10 anos diz, vovô, eu conheço essa palavra aí e sei qual é a verdade. Posso ler uma coisa para o senhor? Meu netinho, pode? E o menino de 10 anos, umas 12 pessoas dentro da casa, o menino de 10 anos abre a Bíblia em Êxodo 20 e lê, assim diz o Senhor, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem alguma de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu ou na terra ou debaixo das águas da terra. Não te inclinarás diante delas e nem as servirás, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Vovô, isso que o senhor está fazendo está errado. Está ouvindo, vovô? Isso que o senhor está fazendo está errado. Eu conheço a verdade. É forte, não é? Deus usa até uma criança para fazer uma repreensão. O Miguel não gostou quando ouviu isso pela primeira vez, mas está aí na igreja, batizado com o Espírito Santo e tudo. Está firme com Jesus. E já passou para frente. Até uma criança de 10 anos está repreendendo os sábios. Dá para entender isso? Um homem já caminhando para a terceira idade, que fez um Instituto Teológico Católico, ser repreendido por um garoto de 10 anos? O que é isso? O Espírito de Deus. Vos farei saber as minhas palavras. Convertei-vos pela minha repreensão, diz o Senhor. Olha aqui, ó. Se converter dos ídolos. Vamos no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14. Vamos lá no versículo 6. Olha o que diz a palavra. Portanto, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, convertei-vos e deixai os vossos ídolos e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. A Bíblia chama os ídolos de abominações. Todos os ídolos, todas as abominações. A pessoa tem que se converter e deixar os ídolos. É uma repreensão do Senhor. Enquanto Deus promete nunca mais esconder a sua face de quem tem o seu espírito,
Ao mesmo instante, Deus promete que ele vai ocultar o rosto de quem é idólatra. Aqui mesmo em Ezequiel. Olha aqui, eu vou ler a continuação, hein? Vou estar no versículo 7 agora. Estou em Ezequiel 14, verso 7. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros, todo mundo, isso não é só para judeu não, todos que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração. Às vezes a pessoa tirou o ídolo de casa, mas não tirou do coração. Passa na frente de uma imagem e faz reverência. E puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo, e porei o rosto contra tal homem. E eu farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Dá para adorar ídolos depois disso? Dá para achar que um ídolo é sagrado e guardar o ídolo no coração? De jeito nenhum. A pessoa tem que se converter com todo o coração. Porque a partir do momento que você quer a plenitude do Espírito Santo transbordando no teu coração, não tem espaço para ídolo, não. Aliás, não tem espaço para mais ninguém. E olha só, o relacionamento que Deus quer ter com o ser humano, ele mesmo compara como um casamento. Só que é um casamento muito mais rigoroso do que este que é feito na terra pelos homens. Porque a lei permite divórcio, a pessoa fica viúva, também o casamento acaba, mas o casamento com Deus é perpétuo, eterno. Deus quer que a pessoa se converta para um relacionamento eterno, que nunca terminará. Então, vamos ler comigo aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 14. Diz assim: Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei, a um de uma cidade e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião. Sabe o que Deus está dizendo, inclusive aqui, nessa ordem de conversão? Porque o verbo está no imperativo, não é? Esta ordem que ele deu de conversão, ele diz que ele vai desposar a pessoa. Mas olha o detalhe, um de uma cidade. Você já pensou em Recife inteira só uma pessoa ser levada para Sião? E de uma geração, sei lá, de 40 anos, dizem que é 40 anos uma geração. Não sei o que é uma geração, até hoje ninguém chegou a uma conclusão o que é uma geração. Mas ele dizendo aqui, e de uma geração apenas 2. Significando que se converter não é fácil. Por isso que eu estou me convertendo até hoje. Tem que se converter todo dia. E tem que buscar a plenitude do Espírito Santo. O nosso tempo aqui na terra tem que ser bem aproveitado, amados. Porque o nosso átimo de tempo aqui é como um piscar de olhos diante da eternidade. É uma passagem muito rápida. A pessoa tem que decidir servir ao Senhor nos poucos dias que lhe restam. Ainda que você diga para mim, pastor, eu tenho 18 anos, estou com a vida inteira pela frente. Mesmo que você ainda viva mais 100 anos, são poucos os dias que te restam em comparação àquilo que você irá passar depois na eternidade. E Deus quer que a pessoa se converta para que, através da conversão sincera da pessoa, ele derrame o seu espírito. Uma conversão significa eu deixar tudo que é errado, tudo que não presta. Vícios que eu tenho, manias erradas que eu tenho, tudo que não agrada a Deus e que eu sinto no meu coração,
Eu preciso deixar o mau caminho, deixar a transgressão, deixar a iniquidade. Não é? Deixar os ídolos, deixar o pecado e ficar na presença do Senhor. Porque perguntaram para Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele falou: se esforcem, porfiai, por entrar pela porta estreita. Porque muitos tentarão entrar e não conseguirão. É muito estreita a porta. É mais fácil a perdição, porque o caminho é largo. Todo mundo acha com facilidade. É uma porta enorme. Então Deus disse: eu vou derramar do meu espírito, convertei-vos, porque de uma cidade eu vou tomar um, e de uma geração eu vou tomar 2. Meu Jesus, eu fico apavorado. Eu fico apavorado. Aumenta essa quantidade aqui, senão eu não vou. Deve ter alguém mais santo do que eu em São Paulo. Não é? Deus tem que aumentar essa quantidade, porque deve ter alguém mais santo que você aqui em Recife. É ou não é? Então, a conversão. Eu saio da direção errada que eu estou seguindo. A repreensão foi dura, mas eu vou obedecer. Agora eu vou servir ao Senhor. Vou estar na igreja. Vou estar em Jerusalém, na casa de paz. Eu vou permanecer em Jerusalém até ser revestido de poder. Eu vou buscar do Espírito Santo, da plenitude de Deus. Como o Espírito é infinito, eu nunca vou parar de buscar o Espírito Santo de Deus. Não há mais limites. E eu vou ficar firme, porque eu sinto que a volta de Jesus está próxima. Quem é que sente que Jesus está voltando? Não é? Quem é que não sabe disso? Até o ímpio lá fora, ele sente que alguma coisa está para acontecer. Por isso que Deus está dizendo: se converta. Se converta agora pela minha repreensão. Não leve mais a vida que você está levando. Não faça mais as coisas que você estava fazendo. Eu estou te chamando, diz o Senhor, para me seguir de perto. Deus foi tão bom que Ele arrumou uma maneira de santificar um pecador como eu. Deus arrumou uma maneira de tirar todos os meus pecados e de tirar todos os teus pecados instantaneamente. Ele mandou o seu Filho Jesus, puro, santo, sem pecado, para morrer como o cordeiro que tira o pecado do mundo, e ele morreu na cruz do Calvário no meu lugar. E a garantia de que ele me dá vida eterna é que ele disse assim, ó: quem crer em mim e crer nas minhas palavras nunca morrerá. Nunca, jamais morrerá. E quem crer em mim passou da morte para a vida. Sei que são poucos os que se salvam, mas eu estava lendo o Antigo Testamento para você, não é? Mas a porta estreitinha dá para um cara gordo que nem eu passar. E até mais gordo do que eu. Pastor, você não está tão gordo assim. Eu tô mais ou menos, obrigado, viu, irmã? Me espera lá fora que você vai ver só. Tô brincando, eu gosto de vez em quando de brincar. Mas olha aqui, chegou a hora de passar pela porta estreita. Eu só sei que pela porta estreita dá para passar um homem grande de 1,90 m, 2 metros, 2,10 m. Dá para passar a mulher mais gorda da face da terra. A porta é estreita, mas passa. E sem aperto. Porque a porta sempre é do tamanho da própria pessoa. Se eu fosse anão, a porta seria do meu tamanho. A porta é justinha. Sabe por quê? Quando você passa nessa porta estreita, você não pode levar as coisas que estão contigo. Aquele monte de pecado, aquele monte de doença, aquele monte de sofrimento, aquele monte de ídolos, aquele monte de padroeiros, aquele monte de entidades. Não, a porta é sempre do teu tamanho. Se você passar por ela agora, se você se converter, Deus hoje vai derramar o seu Espírito abundantemente sobre a tua vida. Eu só vou fazer a busca do Espírito Santo na hora que todo mundo aqui estiver perdoado
e purificado ou purificada pelo sangue de Jesus. Por isso eu vou perguntar agora, Deus mandando você se converter, com esse objetivo aqui, ó. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Com uma promessa tão grande como esta, condicionada à sua conversão, você vai deixar de se converter, vai abrir mão do Espírito de Deus, vai abrir mão de saber mais das palavras do Senhor? De jeito nenhum, pastor. Então eu pergunto, quantos aqui querem se converter, entregar a vida para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga sua mão direita assim bem alto. Todos que querem, erga bem alto a tua mão. Oh, glória. Amém. Vem aqui para frente agora. Vem para cá, todos que ergueram as mãos, e vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Isso, vem para cá. O fato de você sair do teu lugar e vir aqui para frente já mostra uma mudança de direção. Já mostra uma conversão. Vem para cá. Olha quanta gente chegando. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. E está chegando mais. Glória a Deus. Até as crianças se convertendo. Olha aí. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Veio, né? Ah lá, tá vindo. Vamos aplaudir. Como a gente se alegra quando a pessoa vem. Glória a Deus. E tá vindo mais. Venha. O Espírito de Deus está te chamando aqui para você ser cheio do Senhor. Olha, eu não falei aqui hoje, Deus me usando, eu não falei hoje que o Senhor Jesus não apaga o pavio que fumega. Não falei? Ele não apaga. Se a tua chama se apagou, se hoje você só está fumegando, só está saindo aquela fumacinha, quem sabe, sei lá por quê, não sei qual o motivo, sei lá, você sabe, Deus sabe, mas você sente que estava fumegando só. Jesus não vai apagar o teu pavio, pelo contrário, Ele vai acender mais ainda. Você que sente que esta palavra é contigo, em nome do Senhor Jesus, sai do teu lugar e vem aqui para frente agora. Vem para cá, vem. Pastor, estou quase apagado, estou quase apagada. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vem para cá, vamos aplaudir o Senhor, vem para cá. Você que está afastado, afastada, desviado ou desviada, ou sem igreja, vem aqui para frente também, vem para cá, vem para cá. Você que está sem igreja, nenhuma igreja, afastado, afastada, é uma ovelha sozinha, sem rebanho, o teu pastor está aqui. E não é o pastor João Ribe Palharim, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele te achou, vem para cá, ovelha, vem. Vem, ovelha perdida. Vem para cá, ovelha desgarrada. Vem para cá, vem para o rebanho do teu Senhor. Oh, glória, vem. Glória a Deus, vamos aplaudir mais o Senhor. Sabe que o Espírito de Deus, Ele fica me tocando, porque Ele tem vários planos aqui dentro. E Ele quer trazer a pessoa aqui na frente para desencadear esse processo de derramamento do Espírito. E as pessoas estão sentindo vontade de vir, mas estão como que presas no lugar. Porém, o Espírito Santo está usando a minha boca para dizer a você, você que está sentindo vontade de vir aqui na frente, o Espírito Santo tem algo novo para fazer na tua vida hoje. E não é por acaso que Ele quer que você saia do teu lugar e venha aqui para frente agora. Vem para cá.
Isso. Vem porque Ele sabe o que faz. Não é por acaso que Ele está te movendo agora, olha só. Oh, glória, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. A obra do Senhor é completa, é perfeita, Ele sabe o que faz, vem para cá. Todos que estão sentindo o desejo de vir à frente, venham agora, vem para cá. Glória a Deus. Enquanto mais alguém vai chegando, quero convidar as pessoas que estão ouvindo pela rádio ou pela internet e que querem se converter, que querem voltar para Jesus, que querem se reconciliar com o Senhor, todos que estão ouvindo à distância. Se você quer realmente se converter e voltar para Jesus, então se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado aí do computador, como nós também iremos nos ajoelhar aqui na Paz e Vida sede de Recife, Pernambuco, Brasil. Vamos nos ajoelhar agora. E está chegando mais. Oh, glória, vem. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está aqui comigo em Recife e você que está à distância, coloque a mão direita sobre o coração. Você que está dirigindo e quer entregar a vida para Jesus, esta palavra falou com você, então, coloque a mão direita sobre o teu coração também, não precisa parar o veículo, não. E cada pessoa que está com a mão direita colocada sobre o coração, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu me converto pela tua repreensão. Ouvi a tua palavra e eu creio que porque atendi, porque obedeci, o Senhor vai derramar o teu Espírito Santo abundantemente sobre mim. Pai querido, perdoa agora os meus pecados e as minhas transgressões. Tira de mim este coração velho e me dá um coração novo. Derrama a tua presença dentro de mim e me enche do teu Espírito. Pai bendito, me purifica agora de toda iniquidade, de toda abominação. Tira, Senhor, arranca todos os ídolos do meu coração, porque a partir de agora eu declaro que quero te servir com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. Pai querido, Deus amado, confirma o meu nome, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro e me ajude, Senhor, na minha conversão, a seguir firme na direção certa, sem me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu quero permanecer na tua presença todos os dias da minha vida, e eu conto com a ajuda preciosa do teu Espírito Santo. Pai querido, me enche com teu azeite e por Jesus Cristo me batiza com o Espírito Santo, me renova com teu Espírito. Por Jesus Cristo, lança em mim o fogo santo e acende a minha candeia. Pai querido, Deus amado, desde hoje até o último suspiro, ou até o arrebatamento, eu vou te servir para a glória do teu nome. Assim seja feito por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde
e às 7h. Comunidade Cristã Paz e Vida. Lugar de gente feliz.